Olá, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal do YouTube do nosso Bispo Dom Henrique Soares para juntos trazermos para vocês respostas sobre algumas perguntas que você deixa no site domhenrique.com.br. Seja bem-vindo mais uma vez, Dom Henrique, bem-vindo. Obrigado, olá para você, que Nosso Senhor esteja sempre no seu coração. Então, hoje nós vamos conversar sobre duas perguntas que muitas pessoas deixaram no site. E a primeira é a seguinte: sobre as pessoas que cantam na Santa Missa. Alguns chamam de Ministério de Música, chamam de outros nomes, né? Como essas pessoas devem tomar cuidado na hora de escolher o repertório para, entre aspas, não matar a liturgia da igreja? Primeiro, ministério de alguma coisa é uma nomenclatura típica do ambiente da renovação carismática, que está bom que chamem assim, mas só no ambiente de renovação carismática, né? A paróquia deve ser maior do que qualquer movimento e do que qualquer expressão de espiritualidade. Então, em geral, se chama coral, se chama equipe de celebração, equipe de música. Está certo? Uma coisa é a equipe de liturgia, que pensa a liturgia da paróquia. Outra coisa é a equipe de celebração, que prepara aquela celebração. Não é? A equipe de liturgia, em geral, motiva e determina as equipes para aquelas determinadas celebrações. Mas vamos lá. A música litúrgica, ela não é uma música qualquer religiosa. Você pode ter músicas que servem muito bem para um momento de oração, para uma reunião, para um encontro, né? Para ajudar mais a uma oração pessoal, no momento de adoração, ou no momento em que os jovens, um grupo se reúne para uma oração mais espontânea. Músicas para animar o encontro, músicas para embalar mais, músicas numa palestra que repercuta o que o palestrante falou. Mas isso não é música litúrgica. A música litúrgica ela tem algumas características. Primeiro, ela é uma música quanto à melodia que possa ser cantada facilmente pela Assembleia. É errado um grupo que canta e a Assembleia escuta. Não. Veja, na liturgia, o grupo de cântico, o coro, o coral, o grupo, deve sustentar o cântico da Assembleia. Então, veja, uma coisa é a Assembleia cantar e nós sustentarmos, né? Outra, para entoar, para não cair, porque pode não se saber a letra toda, porque pode desentoar, porque dá o ritmo com os instrumentos, compreende? Mas é o cântico da Assembleia. Depois o pessoal da música não deve ficar na frente ou atrás do altar, de modo algum. Não fica no santuário, o presbitério, né? Deve ficar ao lado ou no coro. O centro é o altar. É muito importante não confundir uma missa com um culto evangélico. Às vezes a gente importa padrões que não são católicos. Tem que ter muito cuidado com isso. E muitas vezes até, Dom, a questão das pessoas que na hora da missa ficam conduzindo a música. Por exemplo, te amarei, aí canta, pois te não, amarei. está errado. Está errado. Isso não cabe numa missa. Compreende? Uma missa de um grupo de renovação carismática, que está ali só para eles, tem até algumas características assim. Mas eu estou falando aqui, agora, meus irmãos, da missa da igreja, a missa da paróquia. Pois bem, então vamos lá. É uma melodia simples que o povo cante. A letra deve ser letras de inspiração bíblica ou litúrgica, que cantem o mistério que está sendo celebrado. Não tem sentido na Ascensão do Senhor eu cantar uma missa para a Virgem Maria, cânticos da Virgem Maria. Então, se a missa é uma memória de um santo mártir, eu vou falar de seguimento, de martírio, de dar a vida. Compreende? Uma boa indicação é você olhar a antífona de entrada que tem no missal, a antífona de comunhão, e inspirar-se um pouquinho naquela letra dali.
ver alguma música então, de inspiração bíblica ou litúrgica, e que não sejam intimistas. Na missa, quem celebra é a comunidade, é a igreja, esposa de Cristo, povo sacerdotal, corpo do Senhor. Então é o nós da igreja, não é o que eu sinto ainda se vier noites. É lindo, mas não é litúrgico, não é para ler. Ali é para um momento de oração, depois de adoração. É eu e meu Jesus e eu. Na liturgia não é eu e meu Jesus, é o nós da igreja. Também sou teu povo, Senhor. Ó Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir. Então, letras bíblicas, letras do texto litúrgico, letras, melodias simples que o povo cante e que o coro sustente mais do que se sobressaia. Aqueles tons musicais que são muito cheios de nuances, muito complicados. Então, as pessoas não sabem nem o que está cantando. Quer dizer, quem está ouvindo não sabe o que você está cantando, porque é um só cantando, chega, fecha os olhos, veja, exprimindo os meus sentimentos. Na liturgia está errado. Nem é para o padre estar exprimindo os seus sentimentos, nem é para os cantores estarem exprimindo os seus sentimentos. Não, é para a comunidade toda, a assembleia, o celebrante, estarem celebrando o mistério de Cristo nos seus santos, nos seus eventos salvíficos. Isso é a liturgia. Agora, isso que eu estou dizendo é para a liturgia. Fora, no grupo de oração, na reunião, numa adoração, ou seja, em momentos não eucarísticos, litúrgicos, aí tudo bem. Espero que tenha ficado claro. Então, alguns padres, e aqui algumas pessoas mandaram perguntas nesse sentido, alguns padres, teólogos, falam que o demônio é um mito. Pode-se dizer isso? O demônio é um mito? Ele existe? O que falar sobre isso? Não se pode dizer isso. Olha, é muito simples. Quando você quiser tirar qualquer dúvida sobre a fé da igreja, a referência é o catecismo. O catecismo da igreja católica. Você vai ali no índice analítico, no final, e olha o verbete. Por exemplo, diabo, ou demônios, ou satanás, ou Lúcifer. Vai lá e vê o que o catecismo disser. O que o catecismo disser é a fé da igreja católica. A fé da igreja católica, ela não se presta a interpretação privadas e a achismos. Então é bem claro, né? O diabo, Satanás, é um ser concreto. É um ser concreto. É difícil dizer que é um ser pessoal. Por quê? Porque pessoa quer dizer um eu, quer dizer alguém integrado. E o diabo é o desintegrado por natureza. Né? Por natureza não, pela situação dele. Foi criado integrado e desintegrou-se. O pecado desintegra. E ele é tão desintegrado que ele é quase o não pessoa. O despersonalizado e o despersonalizador. Mas é preciso dizer que é um ser concreto. Aqui é preciso ter clareza. Jesus, nosso Senhor, concebeu a missão dele como trazer o reino de Deus, expulsando o reino de Satanás. Se Satanás não existisse, Jesus poderia dizer tranquilamente, né? Satanás é o mal que há em vós. Satanás é o mal que há no vosso coração. Ele não disse: o que torna o homem impuro não é o que entra nele, mas o que sai do seu... Não, Jesus não fez isso. Jesus fala claramente no príncipe das trevas. Jesus fala claramente em Satanás. Jesus expulsou demônios. Então, nenhum cristão, nem eu, nem ninguém tem o direito de desdizer o que o Senhor diz. É muito simples, meus irmãos. Na igreja só há um Senhor, Cristo. Na igreja só há um mestre, Cristo. Os teólogos, os pastores da igreja, não é, devem tomar a palavra do Senhor e explicá-la, recordá-la, articulá-la para que o povo de Deus entenda. Jamais negá-la ou mudá-la. Isso a gente não tem essa autoridade, de modo algum. Então, Satanás existe, é um ser essencialmente bom, criado por Deus, mas Satanás e seus demônios
são seres que, usando mal sua liberdade, desvirtuaram-se a si próprios. E são seres hoje incapazes de receber amor e de dar amor. Compreende? E são seres, isso é uma coisa muito misteriosa. Agora aqui entra uma outra questão. Quem nega a existência de Satanás, também nega a dos anjos, porque cai na ilusão racionalista, é um preconceito filosófico, uma estreiteza de razão, que reduz o mundo ao mundo visível. E que pensa que o homem é o centro de tudo. E o homem não é o centro é Deus. Deus criou seres que nós não conhecemos nos seus detalhes, nem na sua... Pronto, será que Deus pode criar isso? Uma orquídea que Deus criou lá no meio da Amazônia, não é? Ou na nossa zona da mata, na Mata Atlântica, uma orquídea linda que o homem nunca vai ver. Deus não criou para o homem, Deus criou para ele. Como diz o Salmo de modo poético, Deus criou Leviatã. Leviatã é uma serpente imaginária, mitológica, para brincar com ela. Pronto. Por que foi que Deus criou constelações, galáxias que a gente nunca vai ver? Criou para a glória dele, criou porque é poeta, criou porque é amor. Então, o centro não somos nós. Então, eu dizer que Satanás não existe porque eu não vejo, ou porque não cabe na minha cabeça, não, aí é bobagem. Aí é um erro já de método de fazer teologia. A teologia deve partir da escuta da palavra de Deus, a palavra de Deus na tradição apostólica da igreja, veja, e interpretar da palavra e a tradição. A tradição é o ambiente da palavra. Ali a palavra é viva e iluminada. A palavra ancora e dá base à tradição. E o magistério interpreta com a autoridade de Cristo no Espírito Santo a Escritura e a tradição viva da igreja. Ora, a tradição, o magistério, a Escritura sempre ensinaram a existência do diabo. E no seu coração você sabe que o bicho existe. Você sabe. É só olhar a presepada que é o seu coração. E pronto. Essa é a nossa fé. Henrique, muito agradecido mais uma vez nesta sexta-feira. Pedi perdão também, sexta-feira passada nós não conseguimos, né, trazer a gravação. Nem sempre né? Lembre, eu tenho meu ministério episcopal, não é fácil. Não é fácil. Mas muito agradecido, dom sua bênção e até a próxima. Deus abençoe a você também. Até a próxima.